Olá, abençoados reis e rainhas que reinam em vida, né? Assim diz Romanos 5,17 na parte P. Bom, estamos aqui mais uma vez, né? Longo Salves Conversa em Graça, para um dedinho de prosa. E como sempre, né? A gente está sempre sendo criticado por falar coisas que de repente as pessoas até desconhecem, né? Até mesmo aquelas pessoas que dizem estar em graça, né? Mas nem sempre é assim. Ele tem que se ler, né? Entender o contexto, não versos isolados. Uma vez eu postei uma das minhas redes sociais sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Aí eu recebi crítica de montão, até mesmo quem diz estar na graça, dentro do Evangelho genuíno. A quem está reinando em vida, né, esses cristãos em graça, que são membros, né, da igreja de Cristo, que Ele é a própria igreja, né? Cristo vive em mim, é assim que diz Gálatas 2,20. Eu tomo a liberdade de voltar aí novamente. Nós já falamos sobre isso aqui, mas eu tomo liberdade de voltar novamente, né, a este tema, apenas para reforçar, né, o conhecimento no tocante a essa garantia de vida eterna em Cristo Jesus. Vida eterna, né? Imortalidade. Você já sabe que esse é um presente oferecido por Deus, mesmo aos que a Ele pertencem, como você e eu, né? Por isso usamos essa expressão, salvos, salvos para sempre, para afirmar que somos salvos e como estamos no Senhor Jesus Cristo. Aí você fala assim, diz aí, Hélio, afinal, com que base, né, essas verdades, que base você tem para essas verdades, né? Bem, podemos afirmar que somos e estamos salvos para sempre. Nós podemos afirmar isso. Observe que o mundo religioso, né, onde o povo de Deus também se encontra inserido, tem demonstrado habilidades em crer em muitas coisas. O homem religioso, ele já provou ser capaz de crer em velas e fitas, grão de feijão, enfim, tijolo, telha, sei lá, abençoado, rezas, correntes, costumes e sacrifícios. Mas quem é aquele capaz de crer na verdade do Evangelho? Né? O religioso, ele diz, né? Eu quero ver para crer. Mas quem é o que diz? Eu creio, independente de estar vendo. Quem pode afirmar assim? A Bíblia é bem claro em relação a isso, né? Pois é, nesse instante eu te desafio, né? Individualmente, é lógico, abrir a Bíblia no Evangelho, no caso, né? Aí, Evangelho, boa notícia, né? Aí a gente vai aos Hebreus, no versículo 11, ou melhor, no capítulo 11, versículo 1. É isso. Tem muita gente acostumada a depositar fé naquilo que se pode ver. Isso não é a fé. É simplesmente uma fé. Não é a fé. É uma fé. Agora, vamos ao que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, né? Gálatas, no capítulo 3, versos de 19 a 25.
Pois bem, no tempo da lei não havia a fé, e muito menos a justiça. Se não havia fé, o dom de Deus, né, no tempo da lei, como é que se vivia? Se vivia exclusivamente por obras, né? Hoje as pessoas falam assim, que você pecou, porque não sei o que, você está em pecado e tal, mas em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, diz que isso é uma obra da carne, é só ler, obras da carne, né? O pecado já foi aniquilado, então você tá só errou o alvo, é a transgressão da lei. Bem, e essas obras procedentes de exercícios corporais nada tem a ver com a fé. Outro detalhe muito importante é que quem busca estar na lei não busca ser um cristão, pois ser um cristão de verdade é estar morto para a lei. Essa lei de Moisés. Tem mais ainda, né? Se você quer, tem mais. Então, vamos ler também nessa mesma epístola de Gálatas, no capítulo 2, no verso de 16 a 21. Digam aí, quantos estão crucificados com Cristo? Quantos aqui vivem realmente para Deus? Quantos querem que creem, né, que foram justificados sem nada terem feito por isso? Você aí, você verdadeiramente é da fé? Aí nós temos também uma epístola de Romanos, né, no capítulo 8, Romanos 8, no verso 24 e 25. Os cristãos de hoje não se contentam, né, por não poderem ver a salvação e justiça de Deus em suas vidas. Você, em particular, sabe por quê? Porque eles podem esperar, porque eles podem ver. Essa esperança que se vê não é esperança. Essas são pessoas sem esperança. Para os que têm esperança, como se vê você e eu, né? Aí vai uma palavra, né, muito poderosa, que também a gente vê, vai em Romanos no capítulo 6, versos 6 e 7. É bom você particularmente verificar, tá? Romanos 6, 6 e 7. Romanos capítulo 6, versos 6 e 7. No livro de Hebreus também, capítulo 4, verso 2, está escrito: porque também a vós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Quer ver? A gente tem muitas... Aqui a gente vai ver algumas verdades importantes, né? Primeira dessas verdades, fomos justificados do pecado. Nota importante, né? Isso é para quem pode crer, é lógico, né? Diz aí, o que será da religião quando os filhos de Deus acordarem para esta verdade? 2. Fomos libertos da lei. Romanos capítulo 7, versículo 6. Importante de novo, isto é para quem pode crer. O que será da religião quando os filhos de Deus despertarem para isso? 3. Estamos imunes da condenação. Romanos no capítulo 8, no versos 1 e 2. Novamente, isto é somente para quem crê, tá certo? Imagine uma igreja cristã onde não se pode mais falar de pecado, lei e condenação. Pois é. Para que você pensa ter depositado a fé dele em você,
para você ficar sabendo da campanha e da corrente de oração? Ah, já sei. Deve ser para buscar o muro das lamentações mais próximo e ir implorando, gemendo e chorando. Será que é isso? É claro que não. Para que você para que você acha que Deus se manifestou em carne e sangue, lá em Hebreus 2,14 diz isso, né? Sofreu, morreu e ressuscitou para estabelecer essa sua graça. Isso é claro que não foi para que você e eu seguíssemos pelas práticas da lei, que ele mesmo cumpriu por nós e para nós. Romanos capítulo 11, verso 6. O velho pacto só fez as transgressões porque ninguém poderia viver por ele. Portanto, é um absurdo alguém querer se constituir um transgressor da graça por não querer viver por fé nele. Lá no Evangelho de Gálatas, no capítulo 3, nos versos de 10 a 14, Gálatas 3, de 10 a 14, encontramos o seguinte: a salvação por fé, justiça por fé, saúde por fé, vida por fé e vitória por fé. Afinal, o que você pensa estar fazendo com as obras alcançando a salvação? A salvação é pela graça. É por fé em graça. Por isso é que pregamos que uma vez salvo, salvo para sempre. E tem abençoados aí eleitos, né? Quer dizer, que diz, será que todo mundo é salvo? Será que todo mundo é eleito e tal? Existe aqueles que, por um acaso, são filhos da escrava, mesmo sendo salvos, né? Da perdição, desse inferno que dizem. Mesmo assim, eles vão sofrer muito nessa vida. Vão sofrer, porque eles não creem no Evangelho genuíno. Veja o que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 3, nos versos de 1 a 12. Será que você ainda não ouviu da graça que foi confiada, né, por Deus a Paulo, ao apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12? 2 Coríntios 12, é muito importante você ler esse livro. Não apenas o versículo 2 e 3, mas ler tudo. 2 Coríntios 12. Se você for consultar outro apóstolo, ou quem quer que seja, você vai seguir ouvindo de Paulo que essa sabedoria foi confiada a ele e mais ninguém. Você não acha que, como filho ou filha de Deus, já chegou a sua hora de viver por fé, crendo que tudo o que Deus fez, tudo aquilo que Deus fez por você, porque é uma afronta, né? De você ter que ir na igreja, continuar em Atos, você é o 27, 28 capítulos, você é o 29º, 30º capítulo de Atos, continuando a obra de Deus, porque é a obra de Cristo, porque de repente ele não completou, né? Você tem que continuar ainda, porque ele não salvou você, não teve jeito, você tem que pagar dízimo, oferta para você. Não, negativo. Então vamos lá. Deus já chegou a sua hora de viver por fé, crendo em tudo o que Deus fez por você, e é pela fé, né, que se crê nisto, pois Paulo escreveu a Timóteo que nos salvou e chamou para a santa vocação, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, pois antes dos tempos eternos, e é que agora se manifestou por aparecimento do Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe a luz, a vida, a imortalidade, pelo Evangelho, do qual
fui constituído pregador e apóstolo. Isso a gente encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, nos versos de 9 a 11. Bom, então, veja bem, comece aí a glorificar ao Senhor. Diga comigo, né? Não é aquele negócio que tem na igreja, né? De paredes lá, aquele senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Fala pro seu irmão, não sei o que e tal. Não é isso não. Quando eu falo diga comigo, eu quero que você repita dentro de você mesmo, assim, boa. Não é cutucar o seu irmão do lado, não. Você. Para Cristo em nós a esperança da glória. Cristo em nós a esperança da glória. Cristo em nós a esperança da glória. Eu, Hélio, né? Em graça, de que reino em vida, eu recebo essa palavra, né? E eu declaro que assim é, pela palavra, a palavra do nosso Deus também em sua vida. Lembre-se, esperança que se vê pelos olhos da carne não é esperança. Em Efésios no capítulo 1, versos 3, ou melhor, Efésios 2, 8, 9 e 10. 8 e 9, né? Diz que você foi salvo, né? Pela graça, não foi por obras. Você já foi salvo, está escrito lá. Então é muito complicado quando algumas pessoas aí dizem, mas será que é salvo? Salvo para sempre mesmo? Só que se eu não viver dentro do evangelho genuíno, o evangelho da graça, eu mesmo, depois que eu ouvi a graça nessa pandemia, eu encontrei a Cristo, que há 28 anos eu buscava na igreja, onde ele foi expulso, a pedrada de lá. Pensa nisso, que a gente está falando aqui. Pense nisso, tá? Vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar, mas nós vamos ler novamente. 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 9 a 11. Paulo dizendo a Timóteo que o seguinte, aquele que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a eterna imortalidade pelo Evangelho, do qual eu, Hélio, você também, Paulo diz, né, a Timóteo, foi constituído apóstolo e mestre. Então quer dizer que 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 9 a 11, né? Então quer dizer que não existe esse negócio de pastor, eu te disse, Deus manda te dizer, o apóstolo tal, o profeta tal. Não. Lucas 16 diz que só duraram esses profetas até João. Muitos hoje eles estão aí muito ruim na internet, estão morrendo de catapora, inventando as coisas, porque eles estão perdendo pessoas para a graça. Quer dizer, as pessoas estão abrindo os olhos. Seja você também mais um. Amém? Graça e muita paz. Até a próxima.